Em relação à tua visão do Haddad, dos impostos e o imposto das brusinhas e tudo mais, qual é Pois a é, posição? vamos falar do caso do imposto da Shein, né? Não é só da Shein, tem mais importadoras e tal. Isso é interessante, porque o que o Haddad está tendo como missão é fazer com que as pessoas engulam o teto de gastos. Então a gente tem um teto de gastos que é completamente impraticável, ele tinha regras muito estritas, não foi praticado durante a pandemia por motivos óbvios, Claro. inclusive, né? E nós temos a reformulação, o rebranding, se você quiser, do teto de gastos na forma desse arcabouço fiscal, que na minha opinião, gente, tem um nome complicado e erudito só para que as pessoas não entendam o que é, né? O que é um arcabouço? Não é muita gente que sabe o que é, né? Arcabouço significa esqueleto, inclusive, no dicionário. É um rebranding de um mecanismo que coloca a nossa economia no automático. Limita os gastos, vincula os gastos com a arrecadação. E existe um problema muito grande nisso, que é... primeiro, o problema óbvio, que é você só arrecada quando você gasta. Quando você gasta, você investe, ativa a economia, cria mais mercado, expande os salários e arrecada mais. Uma coisa está vinculada à outra. Então, novamente, isso é uma política que vem do Banco Mundial para manter a nossa economia subjugada de propósito. Não se enganem com isso, tá, gente? O teto de gastos vem para atravancar a política de desenvolvimento do Brasil de maneira propositada. A importância disso para o centro do capitalismo é manter os países do sul global não competitivos. Porque imagina se o Brasil tivesse uma política industrial robusta. Pô. A gente tem mão de obra abundante e qualificada, a gente tem um território vastíssimo, a gente tem um clima favorável, a gente tem uma quantidade de materiais disponíveis. Aí imagina se isso vira concorrência para os Estados Unidos, para toda a Europa. É isso que eles não querem fazer. A chantagem é, quer participar do mercado mundial? Então você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. É para atravancar a economia de propósito. É para impedir o investimento público, é para impedir o Brasil de se industrializar e ter a sua autonomia. É de propósito. E aí no caso das brusinhas, né? A gente vê por valor de face e acha que o Haddad está querendo fuder com a classe trabalhadora, né? Mas isso tem tudo a ver com o arcabouço fiscal. Como que o Haddad vai fazer cumprir o arcabouço fiscal? Ele vai fazer contingenciando, cortando o gasto, né? Ou arrecadando mais. De quem ele pode arrecadar mais, Vilela? Você acha que ele pode arrecadar mais da burguesia? Pode. Assim, poder eu posso ir andando até o Maranhão também, né? Mas não vai conseguir. Não vai conseguir, exato. Então o que ele fez? Ele começou a procurar onde arrecadar mais, onde dava. E onde que dava? Importação. Porque a gente de fato tinha uma política muito aberta com as importações, particularmente de até R$50, de roupas do exterior e tal. Então ele procurou, nesse tipo de importação que estava crescendo muito, uma das maneiras de arrecadar mais para cumprir com o arcabouço fiscal. Pois é. É isso. É uma política que novamente, coloca a nossa economia... E não é pressão, então, dos empresários daqui? É pressão dos empresários no sentido de que os empresários não vão aceitar a arrecadação em outros setores. Não vão aceitar a arrecadação de impostos em outros setores. E o Haddad está dizendo que ele quer, de fato, aumentar a arrecadação para grandes fortunas, né? Eu acho improvável. Acho desejável, acho necessário, mas acho improvável. Aí essa taxação foi uma das medidas de fazer cumprir esse arcabouço que novamente, o Brasil operou sem teto de gastos por muitos anos. Não tem nada a ver com ortodoxia e ciência e matemática. Tem a ver com a política externa dos Estados Unidos e ponto final. É 100% político. Por isso que a gente gosta sempre de lembrar que o nome original de economia é economia política. Economia e política estão vinculados. Economia não é só um monte de números que dizem que no final das contas os pobres têm que morrer. Que é basicamente o que parece a economia ortodoxa, sabe? É política, é uma decisão política, que tem a ver com política internacional também. A gente não pode ver só isso de maneira isolada, né? Tinha mais uma pergunta que eu não respondi. Tem. Foi? Ele vai mandar agora. Deixa eu mandar aqui. Vamos lá. Teve uma última. tem a do... É a última. É a última? A última que você fez. Peraí, deixa eu achar aqui. Quando ele tava chegando já. É a última... assim, essa aqui, ó, é do Fantasma Comunista também, que ele pediu para você falar sobre o Rubens Ometo e a democracia burguesa. Olha que interessante, o Rubens Ometo é um cara que deveria ser mais conhecido. Você sabe quem é? Não. Ele é o dono da Cosan, sabe a Cosan? Que é o conglomerado de gás. Sim. O Brasil ilegalizou as doações por pessoa jurídica, né? E grandes empresas não podem mais doar para partidos políticos, né? Para campanhas políticas. E aí você imagina que isso vai democratizar a disputa, né? Porque, claro, as empresas doavam para os partidos que iam defender os seus interesses. O que as empresas passaram a fazer?
doar como pessoa física. Acha um laranja, doa uma fortuna, a doação é minha. O Rubens Ometo é justamente isso. Ele é o maior doador de campanha pela 4ª eleição seguida. Este indivíduo. E é óbvio que ele está doando em nome dos empreendimentos dele. E os empreendimentos dele têm muito a ver com a estrutura das políticas públicas do Estado. Porque, por exemplo, gás. Ele tem a maior transportadora de gás do país. Então o que ele precisa fazer? Ele compra o gás e revende. A política da Petrobras de fabricação e distribuição do gás é muito importante para os negócios do Rubens Ometo. O que ele faz? Ó, esse cara aí. É burguês bom, é burguês na encolha, tá, gente? O velho da van, o próprio Trump, o Elon Musk é exceção. Os caras aparecem, eles querem ser celebridade. Burguês bom é burguês aquele que você joga o nome no Google e nem acha a foto, sabe? O cara nem existe. O Rubens Ometo, ele compra justamente o apoio desses partidos, porque as políticas públicas influenciam demais nos negócios dele do setor sucroalcooleiro de gás. Recentemente, ele está pressionando muito para ter o reavivamento de uma política lá da época do Bolsonaro, que é a Gas Release, que é um nome absurdamente engraçado, né? Gas Release. E aí agora ressuscitaram a política do Gas Release. O Lene, quando tá mal de estômago, ele rola um gas release. Vamos mudar para português. A política do liberar o gás. Exatamente. Que é para fazer com que as empresas privadas consigam comprar o gás a preço de nada e revender por um preço exorbitante. É isso que ele está fazendo. Então, quando a gente fala a burguesia é isso, a burguesia é aquilo, a burguesia influencia na nossa vida, geralmente é bom dar o nome aos bois, né? Tal burguês fez tal coisa. Rubens Ometo é maior doador de campanha pelo 4º ano seguido. E assim, acho que esse ano ele quintuplicou os valores, assim, na última eleição. Porra. Foi uma coisa, assim, de um nível de dinheiro que foi surreal e que foi assustador, assim. O nível de intervenção da compra de apoio de partidos políticos foi talvez sem precedentes, assim. Foi uma coisa muito impressionante. O Rubens Ometo estava no centro desse debate. Acho que é por isso que o camarada fantasma aí pediu para falar dele. Às vezes é bom dar nome para... Olha lá. Dinheiro para 163 partidos. Candidatos de 15 partidos diferentes. Tem país que não tem 15 partidos. Ele aposta em vários cavalos diferentes. Né? Não é só isso. Quem ganhou na verdade foi ele. Ganhou o PSDB, o Rubens Ometo ganhou. Ganhou o PL, o Rubens Ometo ganhou também. Ganhou o PDT, ganhou o Rubens Ometo também. Não importa quem ganhar, é ele que ganhou, entendeu? Com certeza. Então é assim que a burguesia... Por isso que a gente fala, a gente nunca vai ser maioria na Câmara. Olha o poder que esse cara tem, sozinho. Queria eu ter... Pô, eu sempre digo isso, se a gente tivesse o dinheiro desse cara, tinha 2 comunismos no Brasil já. Tinha nenhum. Manda aí, Lene. Um brasileiro comum... É Leni, não é Lenin. Não é Lenin, não, é Leni, um brasileiro comum mandou aqui o seguinte: qual a opinião do Ian sobre os impostos restritivos que impedem a população pobre de ter armas? 75% de imposto sobre armas, impedindo os favelados que já não têm policiamento suficiente, deixando eles à mercê de milícias. Oi, Abim, como é que você tá? Fazia tempo que a gente não se falava, né? Nas outras vezes você foi mais sutil na hora de tentar me enquadrar. Mas assim, hoje não, né? Eu olho pro Vilela, eu quero só... Queria subir um pouquinho aqui. Tá. Eu olho pro Vilela, o Vilela olha pra mim e eu falo o quê? Eu falo que hoje não, Vilela. Tá. Eu não falo de política armamentista em público, tá, gente? Só pra deixar claro. Porque a lei não funciona igual pros comunistas do que pra galera da Carla Zambelli, que tá andando na rua que nem se fosse CS 1.5. Eu garanto pra você que se eu fizesse aquilo que a Carla Zambelli fez, eu já estaria vendo o sol nascer quadrado desde a época que isso aconteceu, né? Com certeza. Então, assim, a minha resposta pra pergunta, hoje não. Hoje não, Abi. Hoje não. Tem uma aqui do Debona Gago de novo. Ele fala aqui: por que nós, brasileiros, somos tão inertes? Porque ainda não eclodiu uma guerra civil por essas terras. Direta já e 20 centavos foram as coisas mais próximas. Então, primeira coisa. Existe esse ponto de vista muito popular, né, Vilela? De que o brasileiro é acomodado. Não é? Isso é uma coisa histórica. Pacífico, acomodado, contente com a sua própria situação, seja ela qual for. A primeira coisa que eu quero dizer é que isso simplesmente não é verdade. Os brasileiros, desde a época da colonização, lutaram muito efusivamente, aguerridamente, pelos seus interesses. O que a gente tem é, a partir do Vargas,
e principalmente depois da ditadura militar, uma ideia de um fundamento de nação de povo pacífico. De povo que é o pilar do apaziguamento, porque é um país que não tem guerras, um país que inaugura os discursos na ONU justamente por ser um país neutro. Essa visão vem foi o que eu falei, primeiro do varguismo e depois da ditadura. E se vocês assistirem as propagandas da ditadura, vocês vão ver que muitas delas têm todas as raças que representam o Brasil. Então tem pessoas negras, indígenas, brancas e tal, de mãos dadas, representando como o povo é pacífico e ordeiro. E eu quero dizer pra vocês, gente, que isso é uma coisa construída, uma ideologia construída de forma propositada. Claro. Porque ao mesmo tempo que a gente estava tendo essas propagandas que defendiam que o Brasil era um país da democracia racial e que não tinha conflitos, etc. Durante a ditadura a gente estava tendo luta atrás de luta, atrás de luta, atrás de greve, atrás de sangue pelos direitos da classe trabalhadora.